Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, com a presença de, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, do iniciar o trabalho da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João 20, de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não forem perdoados, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe que viram o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo em marca dos pregos, e não puser o dedo no seu lado, não acreditarei. 8 dias passaram, e encontraram novamente os discípulos novamente reunidos na casa. E Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: acreditaste porque vistes. Bem-aventurados que creram e não têm visto. Jesus realizou muitos milagres diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas eles foram escritos para que acreditareis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creres e tenham a vida em meu nome e a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero convidar para fazer parte da mesa aqui o ex-vereador Luiz Cabecinha, o ex-vereador Dilson, a ex-prefeita de Pociúnta, Miriam, Alfredão, ex-prefeito de Itaperuna, Bolivar, ex-vereador dessa casa, Dilolô, ex-vereador dessa casa, doutor Denildo, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Itaperuna, Jean, ex-prefeito de São José de Ubá, Moacir, quer registrar a presença, está convidado também, se quiser fazer parte da mesa. Veranil Lacerda, ex-vereador dessa casa. Quero convidar o doutor Edu também a fazer parte da mesa. Quero convidar o ex-secretário de Saúde Itaperuna, o atual secretário de Ubá, Marcelo Poês, o ex-secretário do Soivan, fazer parte da mesa. Renato, fazer parte da mesa. De Lolo, já falei. O ex-secretário de obra, Paulo Jorge, Marcelo Marcolongo, o Alaí também do meio, foi meio ambiente no governo do Alfredo. Uma boa noite. Quero solicitar o segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 20ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 24 de abril de 2019. Aos 24 dias do mês de abril do ano 2019, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Jaime Ferreira Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira, dignos primeiro e segundo secretário, respectivamente;
Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alindo Bano Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glaucio Pessoa Basto, Marcos Alexandre Pinamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernando Paga Freitas e Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a 20ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Do vereador Rony Souza Pinto, foi constatada a ausência do vereador Rony Souza Pinto. Feita a chamada de presença e constatada a existência no legal, o senhor presidente deu iniciar o trabalho de presente sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Cineide Santos Menezes, encaminhando o projeto de lei que institui o dia 24 de agosto como Dia Municipal do Combate ao Suicídio no município de Itaperuna. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, processo 356/2019, encaminhando licença médica referente ao dia 10 de abril, pelo período de 2 dias, e 17 de abril do corrente ano, pelo período de 1 dia. E o processo 357/2019, encaminhando projeto de resolução que concede o título de cidadania itaperunense ao excelentíssimo senhor Pedro Henrique Fernandes da Silva. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, o processo 372/2019, encaminhando projeto de resolução que concede o título de cidadania itaperunense à senhora Maria de Fátima Portela Tinoco de Oliveira. E o processo 373/2019, encaminhando projeto de resolução que concede o título de cidadania itaperunense à senhora Maria Gino Contão. Do vereador Rony Souza Pinto, processo 371/2019, indicando o senhor Maésio Pereira da Silva para receber a medalha Mérito de Proteção Social Civil. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, proposição 102/2019. Do vereador José Francisco Machado Moreira, proposição 115, 116 e 125/2019. Do vereador Cineide Santos Menezes, proposição 126/2019. Da Academia Itaperunense de Letras, solicitando a sessão do Salão Nobre da Câmara para a realização do evento literocultural. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. A seguir, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais nenhum dos vereadores inscrito para fazer a palavra, o senhor presidente passou o trabalho para a ordem do dia. E em uma única discussão, na forma do artigo 154, combinado com o artigo 138, inciso 15º, do regimento interno da Câmara, foram aprovadas, por unanimidade dos votos, os projetos de resolução outorgando o título de cidadania itaperunense aos seguintes pessoas: senhora Célia Maria Barroso da Silva, senhora Ivete Castro Braga Dias e o senhor Luiz Carlos França Filho Cônsole. E ainda, em uma única discussão, na forma do artigo 154 do regimento interno da Câmara, foram aprovadas por unanimidade dos votos todas as proposições no expediente, bem como a licença médica da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, e ainda a sessão do Salão Nobre da Câmara para a Academia Itaperunense de Letras no dia 19 de julho do corrente ano. Aprovada também por unanimidade dos votos, em uma única discussão, a indicação dos seguintes militares para o recebimento da medalha de mérito: Tenente Coronel César Romero Rosa Pinto, segundo sargento PM Policial Militar Marco Aurélio Braga Costa, terceiro sargento policial militar Jean Carlos de Souza Nunes, terceiro sargento policial militar Antônio Paulo Menezes Barbosa. Foi aprovada por unanimidade dos votos, em uma única discussão, a indicação dos seguintes militares para o recebimento da medalha Mérito de Proteção Civil de Itaperuna: Coronel Corpo Bombeiro Leonardo Coure Pinheiro e o excelentíssimo senhor Roberto Robadai da Costa Júnior. Quanto aos projetos de resolução e às indicações da medalha, essas foram encaminhadas para análise às comissões permanentes. Assim, o projeto de lei de autoria do vereador Cineide Santos Menezes. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e passou o trabalho para explicações pessoais. Solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da pauta da próxima sessão. Em ato contínuo, deu por finalizado o trabalho da sessão, marcando a próxima reunião para o dia 29 de abril do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a menos tratar. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, digitou o subscrito presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação.
Aqueles que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente dessa reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente para a 21ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal Itaperuna, realizada dia 29 de abril de 2019. Expediente normal. Processo número 0374/2019. Projeto de resolução. Concede o título de cidadania itaperunense à senhora Lorinei Daí Gomes, autor mesa diretora da Câmara Municipal Itaperuna. Processo número 0375/2019. Projeto de resolução. Concede o título de cidadania itaperunense ao senhor Sidney Ferreira, autor Felipe da Silva Rodrigues. Processo número 0378/2019. Projeto de resolução. Concede o título de cidadania itaperunense ao senhor Ronald Baense Miranda, autor Casalito Bândolo e Boixá. Processo número 0387/2019. Projeto de resolução. Concede o título de cidadania itaperunense ao senhor Marco Antônio Viana Paiva Júnior, autor Felipe da Silva Rodrigues. Processo número 0389/2019. Indica o capitão do bombeiro, senhor Bruno de Sá Monteiro de Barros, para receber a medalha Mérito de Proteção Civil de Itaperuna, que será entregue no dia 10 de maio de 2019, ao autor Cinei dos Santos Menezes. Processo número 0356/2019. Indica ao segundo sargento bombeiro Rodrigo Leal Couto, para receber a medalha Mérito de Proteção Civil de Itaperuna, que será entregue no dia 10 de maio, ao autor Cinei dos Santos Menezes. Processo número 0406/2019. Ofício PRS-SSE-SEO 14412/2018, comunicando que, em sessão do plenário do dia 10/5/2018, no termos do voto da conselheira Mariane Montebello, que examinou o processo do TSE-RJ número 207.010/2017, referente a contas da administração financeira desse município no exercício 2016. O tribunal decidiu dar-lhe ciência do inteiro teor do voto em tela. Autor, Alfredo Paulo Marques Rodrigues. Os poderes legislativo e executivo do município de Miracema têm a honra de convidá-lo, Vossa Excelência e família, para participar da sessão solene comemorativa 83 anos de emancipação política administrativa. Autor, poderes legislativo e executivo do município de Miracema. Matérias em pauta para discussão no dia. Câmara Municipal Itaperuna, 6 de maio de 2019. Pauta para a 22ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal Itaperuna, que será realizada dia 29 de abril de 2019. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão no dia. Câmara Municipal Itaperuna, 6 de maio de 2019. Senhor presidente. Quero também convidar a fazer parte da mesa a doutora Maria do Carmo, secretária de Planejamento de Laje do Moriaé, a ex-secretária de Educação, Aparecida Vargas. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves de comunicação. Vereador. Tem não, senhor presidente. Não havendo nenhum dos senhores vereadores inscritos para fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, processo 374/2019, data 25/4/2019. Discriminação, projeto de resolução, requerente, mesa diretora da Câmara Municipal. Projeto de resolução que concede o título de cidadania à senhora Lorelei Daia Gomes Pereira. As comissões. Processo 375/2019, data 25/4/2019. Projeto de resolução, requerente, Felipe da Silva Rodrigues. Projeto de resolução, concede o título de cidadania itaperunense ao senhor Sidney Ungara Pereira. As comissões.
Processo 378/2019, data 25/4/2019. Discriminação. Projeto de resolução. Requerente: Carlos Alindo Bandro Boixá. Emenda. Projeto de resolução. Concede o título de cidadania e permanência ao senhor Ronaldo Bainça Miranda. As comissões. Processo 337/2019, data 26/4/2019. Projeto de resolução. Requerente: Felipe da Silva Rodrigues. Projeto de resolução concede o título de cidadania e permanência ao senhor Marco Antônio Viana Paiva Júnior. As comissões. Processo 389/2019, 26/4/2019. Discriminação. Medalha Mérito de Proteção Civil. Requerente: Cineito Santos Menezes. Indica ao KBM Bruno Sá Monteiros Barros para receber a medalha de Mérito de Proteção Civil de Itaperuna, que será entregue no dia 10 de maio de 2019. As comissões. Processo 390/2019, 29/4/19. Medalha de Proteção Civil. Cineito Santos Menezes, requerente. Emenda. Indica ao segundo sargento Rodrigo Leal do Couto para receber a medalha de Mérito de Proteção Civil, será entregue no dia 10 de maio de 2019. As comissões. Hoje nós vamos estar lendo aqui o relatório sobre a prestação de conta do ex-prefeito Itaperuna, Alfredão. Processo 406/2018. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário com determinações e recomendações sobre as contas da administração pública do município de Itaperuna, gestão prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, referente ao exercício financeiro de 2016. Relatório. Verificando o parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com determinações e recomendações às contas do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaperuna, o senhor Paulo Marques Rodrigues, referente ao exercício Alfredo Paulo Marques Rodrigues, referente ao exercício 2016. Esta comissão apresenta, em conformidade com a legislação vigente, o decreto legislativo, mantendo em todos os seus aspectos o parecer prévio contrário do Tribunal de Contas. Após o processo Tribunal de Contas 207.010/7/2017, conforme segue o decreto legislativo. Artigo. Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário com determinações e recomendações relativas às contas da administração financeira do município de Itaperuna, gestão do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, referente ao exercício 2016. Artigo 2. Revoga as disposições ao contrário. Sala de sessão. Relator Pedro Fernandes Fraga Freire. Pelas conclusões. Carlos Alindo Bandro Boixá, um voto vencido, contrário ao relator, e Jaime Ferreira Figueiredo, seguindo o relator. Está em discussão. A palavra, vereador Jaime. Eu solicitei da secretária, se eu pudesse discordar do parecer do relator, botar voto vencido, ela disse que não. Aí, de repente, aparece o voto do vereador Casalino vencido. Então, eu estranhei isso aí. Por que não pode para o Jaime Ferreira e pode para o vereador? Pode sim, vereador. Só pode botar o voto vencido. A secretária me ilustrou nisso. Vereador, não tem outra saída, Vossa Excelência assinar, conforme está o relatório. Primeiro, eu gostaria de botar vencido. Não pode botar voto vencido. Então, eu estava com a caneta já para botar o voto vencido. Agora, eu estranhei o vereador Casalino botar o voto vencido. Se o meu não pôde ser vencido, por que o dele pode? Pode ter tido algum engano, vereador, mas pode sim. Eu gostaria que vocês, então, perguntassem à secretária por que ela me respondeu que para mim não pode. Ela ali, pergunta ela. Era a secretária da casa. Você quer que eu suspenda o trabalho só um minuto para o senhor botar voto vencido? Não, eu só acho que o direito que tem um, tem o outro. Eu sei, mas pode ter tido algum desencontro, vereador. Pela ordem. Está livre a palavra. O que eu acho, senhor presidente, é o seguinte: coloca
uma secretária do nível da Soraya, que é uma excelente secretária aqui na casa, numa situação complicada. Ela não tem voz aqui para vir nessa tribuna e responder nada. O vereador pode falar. Eu, particularmente, Casalito, eu discordo do senhor, vereador. Eu não acredito que a Soraya tenha feito isso. Não tenha feito isso. Tanto que nós conversamos dentro da sala lá com o senhor, e o senhor não tem que jogar a culpa nela, não. O senhor votou favorável, porque o senhor está favorável nas contas dele. Então, o senhor votou favorável ao relator, porque o senhor está a favor do tribunal. Não vem jogar a culpa em cima da secretária que ela não tem voto nessa casa. O senhor não pode dizer, porque o dono do voto do senhor é o senhor. Agora, até nisso o senhor está querendo se meter, vereador? Eu dei meu voto vencido, e daí? Por que o senhor não deu no do senhor? É porque o senhor está a favor do Tribunal de Contas, o senhor não está a favor do Alfredo. Essa é a verdade. E ela, uma secretária de direita, o senhor fazendo negócio com ela, o senhor coloca em dúvida a reputação da secretária. É só isso, senhor presidente. Vereador Jânio, o senhor quer suspender o trabalho e analisar lá? Não, presidente. Eu, nesse momento, fiquei como mentiroso. Então, eu gostaria que a secretária pronunciasse. Secretária. Posso falar com a autorização do presidente? Só com a autorização do presidente. Senhor Jânio, vamos suspender o trabalho por 5 minutos para a gente resolver isso lá atrás.
Vamos retornar ao trabalho. Vou ler só a parte aqui do relatório. O relatório do Pedro Fernandes Fraga Freitas foi para acompanhar a decisão do Tribunal de Contas em desaprovar as contas do ex-prefeito Alfredão. O Casalito deu voto vencido, não concordando com o parecer do Nandi. A intenção do Jânio também era, mas por uma questão de entendimento ali, ele não colocou o voto vencido. Então, o voto dele é acompanhando o relatório, mas deixar bem explicado que a intenção dele era colocar o voto vencido, segundo ele. Continua em discussão. A palavra é do Hélio do Franco. Uma boa noite à mesa diretora. Uma boa noite, nosso amigo ex-vereador Dilolô, ex-vereador Cabecinha, ex-vereador Dilson, ex-vereador Veranil Lacerda. Uma boa noite ao ex-vereador Dilolô, nosso ex-vice, doutor Denilton, Alfredão, e a todos os senhores vereadores, a todos os funcionários da casa, a todos presentes, uma boa noite a todos. Como prefeito de Itaperuna, o Alfredão, no período de 2013 a 2016, a saúde e a educação foram as prioridades do governo Alfredão. Além de ter pago mais de 20 milhões em dívidas do governo anterior ao dele, ele ainda conseguiu construir, com toda dificuldade, 7 UBS, unidades básicas de saúde, novas. Foram mais de 14 postos de saúde reformados e ampliados, conforme a ampliação no Centro de Saúde Raul Travasso. Colocou lá a climatização de todas as unidades de saúde, o projeto Pata Amiga, um projeto com uma criança, uma árvore, ecoterapia, atendimentos domiciliares a mais de 230 pacientes acamados, fisioterapia e profissionais de saúde, ampliação do programa de saúde mental, aquisição de 4 veículos para atenção básica, 2 veículos de transporte de pacientes, uma Maroc para o combate à dengue, 7 ambulâncias seminovas doadas pelo Estado, aumentando a frota para 3 ambulâncias no município, e uma UTI móvel. Alfredão manteve a UPA em pleno funcionamento, mesmo sem os repasses do governo do Estado, inclusive com atendimento pediátrico 24 horas. Manteve o pagamento dos servidores rigorosamente em dia. Manteve os pagamentos aos prestadores de serviço de saúde em dia, principalmente os pagamentos ao Hospital São José do Avaí. Com todos os atendimentos sendo realizados e muito mais só na saúde. Na ação social, foram 9 premiações nacionais recebidas durante a sua gestão. Resgatou o projeto Orquestra Retocando, que fez várias apresentações pelo Brasil. A Orquestra Retocando fez apresentação em Brasília no primeiro Seminário Nacional Artístico Cultural do Ministério da Cultura, sendo aplaudido de pé por uma plateia de mais de 4.000 pessoas. A implantação e funcionamento da padaria escola no antigo Colégio São José. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social nos bairros Aeroporto, Surubi, Vinhosa, São Mateus, Horto Florestal, Castelo, atendendo as famílias, com ações para as crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos. Diversos cursos de geração de trabalho e de renda. PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atendendo crianças e adolescentes dos distritos e na cidade. CREAS, Centro de Referência Especial de Assistência Social, funciona na antiga prefeitura. A Casa Lá, a crianças e adolescentes. Na educação, reformou todas as escolas municipais, climatizando todas com ar refrigerado.
construiu 4 novas escolas completas. Itaperuna foi premiado por 2 anos consecutivos com a melhor merenda escolar do estado do Rio de Janeiro. Construção de quadras poliesportivas, creche, aquisição de veículos para a educação e muito mais. Colocou em pleno funcionamento a Escola Municipal José Cardoso, no bairro São Francisco, sendo que essa escola ela estava fechada há mais de 20 anos. Alfredão, quando assumiu a prefeitura, ele pegou os servidores com 3 meses de salários atrasados, uma dívida de 19 milhões de reais, incluindo o Hospital São José do Avaí. Ele, então, dentro do quadro que dispunha, colocou salários em dia e nunca mais atrasou nos seus 4 anos de governo. A escola Cídio São Benedito, no bairro Niterói, que foi construída. Em Raposo, um colégio modelo, todo estruturado, com tudo de melhor. Pagou a dívida com o hospital e ganhou do Dr. Renan uma carta de agradecimento. Em sua gestão, houve transparência. Os servidores não eram perseguidos. Não faltavam remédios na farmácia do município. Havia licitação, havia remédio no CAPS. Ele fez mais de 10 quilômetros de asfalto em parceria com o governo do estado. No loteamento do Largatixa, eu pedi a ele, fiz um pedido pessoal a ele, uma dificuldade imensa lá naquele loteamento lá, com a água. Ele prontamente, junto com a SEDAI, juntamente com todos, o Marcelo e toda a sua equipe, forneceu, na época, as tubulação lá, fez no loteamento Largatixa. Antigamente, a água eles puxavam nessas borrachas mangueira preta, então aquilo estourava direto, perdia-se mais água do que tudo. Então eles ficavam mais sem água do que com água. Ele conseguiu, fiz o pedido, e ele prontamente me atendeu, não era vereador na época, botou água naquele morro com cano, a SEDAI prontamente atendeu. Eu fiz a solicitação, ele na época, lá no Morro do Largatixa. Aquilo lá era a maior vergonha do mundo, céu aberto, esgoto esparramado no morro todo. Ele prontamente, ele me atendeu, colocamos no Morro do Largatixa lá, saneamento básico para aquela comunidade, para aquele povo tão carente, era um sofrimento imenso. Ele prontamente atendeu na época. Houve um esforço financeiro de gestão, que essa é a minha opinião. Houve-se um esforço financeiro de gestão. Ele pegou uma dívida, na época, de 19 milhões de reais e entregou ela com 14 milhões. Ao meu entender, ele diminuiu essa dívida, não aumentando, não fazendo dívida dele. Ele conseguiu diminuir o que havia pegado de dívida. E, ao meu ver, se todos os prefeitos conseguissem diminuir as dívidas de cada município que se pega, e não fazendo, não aumentando mais dívida em cima, eu acho, tenho certeza, que muito em breve seria resolvida a situação de todos os municípios. Então, aonde eu não concordo, por quê? Se você se esforçou, fez várias obras, tem aqui, e aqui tem muito mais obras a ser citadas, eu não vou entrar em detalhes de mais obras, são várias, senão eu vou à noite adentro, falando sobre obras de Alfredo. Me chamou a atenção aqui também, foi aqui, ele atendeu, chamou todos os concursados, e ele gerou uma dívida na época de 22 milhões. Essa dívida entrou como débito financeiro, pois na gestão anterior não foi feito impacto orçamentário. Ele atendeu, isso foi um atendimento, uma determinação judicial, e ele atendeu prontamente, chamou na época todos os concursados, colocaram para trabalhar, pagamento em dia, tudo certinho. Na época, não tinha-se, esse débito financeiro não estava na gestão anterior. Então, não foi feito impacto orçamentário. E ele prontamente atendeu a justiça.
Ele atendeu uma determinação judicial e colocou todos esses concursados na época para trabalhar e nunca atrasou o salário deles um dia. Nós nunca vimos falar que o Alfredo atrasou um salário sequer de qualquer servidores. Então, eu não concordo de maneira nenhuma crucificá-lo ele aqui nessa noite, pela gestão, pelo trabalho, pelo ser humano que é Alfredo. Aqui não está falando de enriquecimento ilícito, aqui não fala nada de que o Fredão levou vantagem financeira, não tem nada sobre isso. E então eu peço a todos os vereadores, vamos absolver o Alfredão. O Alfredão, com toda a sua dificuldade, foi 2 anos, todo mundo sabe, 2 anos ele teve uma depressão profunda, com muita dificuldade mesmo, ele não desanimou e não entregou. A gente sabe da situação da esposa dele, o que ele passou, e ele ali firme com o município, com a sua esposa, nunca abandonou, fez tudo dentro do alcance dele. Então eu vejo aqui nessa noite que o Alfredo se esforçou o máximo pelo nosso município, se esforçou o máximo para fazer o máximo para Itaperuna. Então, peço a todos vocês, vereadores, não vamos crucificá-lo, vamos dar esse voto de confiança ao Alfredo, que fez muito por Itaperuna. Só de não ter, meus amigos, deixado atrasar nem um mês, ter pego 3 meses de salário atrasado, colocado isso tudo em dia, e não ter deixado nem um mês atrasar os servidores públicos. Desde já, uma boa noite a todos. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, Alfredo, todos presentes, doutor Denilton, o povo de Itaperuna, todos aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu particularmente acho que essas armações da velha política têm que acabar. Às vezes tentando manchar o nome das pessoas. Eu estava reunido com um vereador antes de começar essa sessão e depois conversei com um aqui dentro. E eu senti que uma maldade muito grande aqui dentro dessa casa, em tentar colocar um vereador aqui hoje como traidor. Mas como não conseguiu, tentou jogar a culpa em uma pessoa que é funcionária dessa casa, uma funcionária de bem. Então, o que acontece, senhor presidente? As contas do Alfredo foram 14 milhões, é isso? 14 milhões, foi reprovado pelo Tribunal de Contas. As contas do Marco Vinícius, 47 milhões, foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Eu não sou técnico, mas uma de 14 milhões é reprovada, e uma de 47 milhões no segundo mês, do segundo ano, é aprovada. Eu não sou técnico, eu queria entender isso. E essa de 47, ela já tem mais de 90, ela já ultrapassou 90 milhões, e é aprovada? Como que é isso? Vão deixar primeiro dar 100 milhões, 150 milhões, e depois a gente reprova lá na frente. Aí já quebrou o município. Aí já quebrou. É isso que eu não entendo. Então, eu não posso concordar com 14 milhões ser reprovado e 47 ser aprovado. Agora, queria pedir, vereador Jair, vamos ser mais sensatos. Estava eu, o senhor e o vereador Nandi. E lá dentro só disse que o senhor era a favor ao Tribunal de Contas. Que o senhor era a favor do Tribunal de Contas e contra a aprovação das contas do Alfredão. Tanto que o senhor assinou. Aí, o senhor quer jogar a culpa
O senhor quer jogar a culpa em cima da secretária da casa? Primeiro ele tentou jogar em cima de mim. Por quê? Ele ia votar, eu estou a favor do Alfredo, ele ia votar contra, eu ia votar a favor das contas do Alfredo. Aí, vereador, ia dar a entender que o vereador Casalito é um traidor. Aí o senhor jogou a culpa na Soraya, que não tem nada com isso. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: o senhor tem essas manias, o senhor me desculpe, presidente. Um dia desse o senhor chegou aqui nessa casa e falou um monte de baboseira de viagem, que diz que ir, não foi. Foi o senhor que mandou. O senhor que mandou o jornalista a botar aquilo lá na imprensa. O senhor que mandou. E eu falo com tanta precisão, que eu provo o senhor que o senhor mandou. Sabe para quê? Para tentar manchar o nome da gente. O senhor chega nessa casa, o vereador Casalito viajou e não foi, pegou o diário. Covardia aí, vereador. Aí o senhor pega e manda o jornalista fazer isso. Foi o senhor que mandou fazer. Agora o senhor tentou me colocar numa situação de traidor aqui nessa casa. Essa velha política, vereador, já passou. O senhor tem que respeitar as pessoas. O senhor tem que respeitar o cidadão. Você me desculpe meu desabafo. Eu não posso deixar de votar numa conta que o Tribunal de Contas reprovou de 14 milhões e aprova uma de 47 milhões. Então, o meu voto é contra o Tribunal de Contas e a favor do Alfredo. Só isso, muito obrigado. Mais alguns senhores querem fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Jaime Ferreira. Senhor presidente, demais membros da mesa, cumprimentando o nosso ex-prefeito Alfredão, a gente cumprimenta todos da mesa diretora, meus colegas vereadores, senhoras, senhores aqui presentes. Cada vereador, cada cidadão tem um pensamento. Então eu quero aqui me retratar. Quero pedir desculpa ao Casalito. Eu quero dizer que eu quero dizer que hoje, pela primeira vez, eu fiz tudo errado nessa casa. Então, quero pedir desculpa ao vereador Casalito, o que eu tenho feito. Eu venho, igual Vossa Excelência falou, né? Que eu estou fazendo essas coisas erradas. E quem sou eu para desmentir um companheiro da estipe do vereador Casalito? Mas eu, por exemplo, eu estou muito à vontade para votar nessa matéria ou qualquer outra matéria nesta casa. Porque o nosso companheiro Alfredão foi prefeito durante 4 anos. Eu nunca fui pedir ele nada, nem para minha família, nem para ninguém. Então, ele foi prefeito 4 anos, eu não devo nada a não ser uma amizade ao companheiro Alfredão. Eu estou muito à vontade para votar. Mas eu gostaria, conforme eu falei, o Alfredão foi na minha casa. O Alfredão pode achar que nós vamos analisar direitinho, vou conversar com o presidente Sinei. Nunca falei com ninguém como que eu vou votar. Eu gostaria de cumprir o regimento interno, votando secretamente. Mas quando eu cheguei aqui na casa, eu deparei com um relatório do companheiro Nandi, que teve o direito, foi um companheiro que foi muito autêntico, fez o relatório dele, favorável ao relatório do Tribunal de Contas. E coube 2 assinaturas na mesma matéria, embaixo da assinatura do ilustre vereador. Ele tinha feito o relatório. A do Jaime Ferreira e a do meu companheiro Casalito. Na mesma hora, eu assinei aonde eu deveria assinar. Tá certo? Eu entendi errado, peço desculpa à secretária da casa, eu entendi errado.
eu queria botar o voto vencido para caracterizar o voto secreto, mas foi deslize meu. Um bem começa uma coisa, eu errei, foi eu que errei. Não foi a secretária, está de parabéns, pede desculpa à secretária, desculpa ao vereador Casalito, e quero dizer, talvez, até por causa, né, doutor Denilton, a idade, cabelo branco, pode a gente errar. Eu peço desculpa a que eu errei, mas quero dizer que eu estou muito à vontade de votar. Não devo nada a tribunal. Quando eu fui presidente dessa casa, as minhas contas foram aprovadas com a rapidez. Está aí o doutor Denilton, que ninguém conseguiu ter umas contas aprovadas com mais rapidez do que as nossas contas, na época que eu fui presidente dessa casa. Então não devo nem tribunal de conta, nem muito menos, a não ser uma gratidão de ter um companheiro como o Alfredão, como nosso irmão itaperunense, é uma honra para nós. Agora, politicamente, não devo nada a ele. E não devo tribunal de conta. E pelo que eu sei, eu não devo ninguém. Até minhas contas particulares, eu acho que eu não devo ninguém. Graças a Deus. Eu sou a vez, Casalito, o ser humano pode errar. E eu peço mil desculpas a Vossa Excelência, que eu errei. Agora, eu até queria dizer, esses dias mesmo, que esse negócio que ele falou do Tribunal de Contas, que eu citei aqui o nome dele, até ele contou uma história que passou as notas com pano, que tem as notas tudo direitinho, né? Até falei, ele não tem nada que provar isso para mim, não. Eu acredito no vereador, ele tem que provar, é para o Tribunal de Contas, não é para mim, não, eu não. Agora, comenta-se, né, que os vereadores da época têm uma conta a prestar com o Tribunal de Contas, é o comentário. Agora, eu não tenho nada com isso, não me meto nisso, e o vereador não precisa provar nada para mim, quem sou eu? Prova para o Tribunal de Contas ou a quem de direito. Eu volto mais uma vez a pedir desculpa até à plateia, porque um vereador que já está indo por 5 mandatos, errar, cometer um deslize como eu cometi hoje, o mal entendido nesta casa, eu só tenho que pedir desculpa. Desculpa, desculpa e desculpa. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu quero também justificar meu voto. Eu fico muito à vontade em falar e justificar meu voto. Eu trabalhei, fui encarregado de posto no governo do Alfredo, e o Marcelo Poeis era meu chefe, era o secretário de saúde, e aonde a gente conseguiu desenvolver um trabalho, porque o Alfredo deixava a gente trabalhar. Então, a gente, como é gestor, quem foi gestor, igual Paulo César, já pediu essa casa, Amanda e outros, já foi gestor, sabe da dificuldade que é ser gestor. E um homem que realmente pega 19 milhões, e com toda a dificuldade, com ex-prefeito, com o prefeito eleito dentro dessa casa, articulando, para poder não aprovar o parcelamento do INSS, no qual prejudicou, e outras coisas que atrapalhou o Alfredo, ele merece, sim, a oportunidade de ter o nome limpo, como politicamente ter o meu voto contrário ao Tribunal de Contas. Uma boa noite a todos. A palavra, vereadora Amanda. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora, a pessoa do presidente Sinei, a todos os ex-prefeitos que estão aqui, aos ex-vereadores, todos os que foram secretários também, aos ilustres senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão aqui hoje participando dessa nossa sessão da Câmara. Eu não vou me alongar muito nas minhas palavras, mas eu só tenho a dizer, senhor Alfredo, que o senhor é um homem muito íntegro, uma pessoa de bem. Eu vi o seu trabalho dentro da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Nós temos aqui, como disse o vereador Wellington, muitas obras que o senhor fez aqui dentro dessa cidade. E saúde e educação, ela tem que ser prioridade em todos os governos. E o senhor deu prioridade à saúde e educação. E digo isso porque fui candidata a vereadora nesse mandato do senhor, subi desse morro juntamente com o senhor, fiquei suplente
primeira suplente por 13 votos. Fiquei um mês somente dentro do governo, mas reconheço, não estou aqui votando favorável, porque eu tive, como dizem aí por aí, boquinha, como dizem por aí, né, a teta, que dizem muito aqui na Câmara, não tive nada disso dentro do governo. Mas eu te conheço, sei do seu caráter, dá para ver pela qualidade dos seus secretários, pessoas de bem, que trabalharam, e é por isso que eu voto favorável. Tá? Muito obrigada. Não tendo nenhum dos senhores vereadores querendo mais fazer uso da palavra, eu vou dar 20 minutos para a defesa se manifestar. Com a palavra por o ex-prefeito Alfredão, imediatamente ele vai passar para o advogado dele. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. O momento está aqui, pela terceira vez que eu venho nessa casa. Cumprimentando o presidente dessa casa, Sinei, eu cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimentando o Ivan, que eu entendo que é o secretário de maior experiência, de maior idade também, eu cumprimento os demais secretários aqui presentes. Falando dos meus colegas ex-prefeito que está aqui, tenho muito orgulho de vocês, tá? Que vocês passaram o mesmo que eu passei num período de 4 anos. Quero agradecer, Miriam, você, Jean, muitos outros não vieram aqui, Josias Quintal, Rivelino e outros mais, mas lutamos com determinação, orgulho. 5.351 páginas numa prestação de conta, sem um danos ao erário. Orgulho, orgulho. Não foi fácil não, gente. Veja aqui também, ex-vereador Bolivar, Dilcel, Cabecinha e o meu amigo Direlu. Vem cá, Denilton, por favor, Denilton. Lutamos por 4 anos. Que dia que nós tivemos um resmungo, Renilton. Só amor e paz. Está aqui, ó. Mas a vida, vereador Casalito, ela tem que tomar outras diretrizes. Nós temos que trabalhar com amor, dedicação, pensando no amanhã e não podando ideias ou virtude de alguns administradores. Meu amigo Jaime Ferreira, fiquei orgulhoso quando você falou, meu amigo Alfredão. E realmente, Jaime nunca me procurou para fazer um pedido político. Mas sim ter a liberdade de chegar na sua casa, almoçar com você, tomar café com você, isso é a grande virtude. E a vida continua dessa forma. Veja ali o procurador Samuel, que foi contratado por essa casa, e primeira coisa que eu falei, me defendeu por todos os anos, junto com Maria do Carmo, que está ali. Samuel, você, por postura ética, tem que abandonar a defesa de Alfredão, e busquei lá o nosso grande mestre, doutor Silvestre, com orgulho que está ali do nosso lado. Tecendo as palavras de Wellington e demais vereadores que têm muita coisa para falar aqui também, mas não vai fazer uso da palavra, que o melhor discurso é aquele mais rápido e que fala menos. É verdade ou não é, Ivan? Então, eu vou encerrar minhas palavras aqui. Sei que essa Câmara é soberana. Vejam ali, o empresário Moacir Filho, esse grande amigo de velha guarda. Obrigado, Moacir, você está aqui. E os demais secretários, trabalhamos com determinação, com responsabilidade, com orgulho e pensando no amanhã. Vejo os colegas meus de trabalho aqui, Alfredinho, veja a minha irmã,
representando a minha família, junto com Rita e Esther. Obrigado por vocês terem vindo. Quero me encerrar minhas palavras, deixar para o doutor Silvestre, que ele tem explicações técnicas, que esse mérito, eu não vou entrar em detalhes, porque ele tem todos os méritos. Distribuímos para vocês aí algumas coisas, um simples memorial do que foi uma gestão pública. E se tivesse que voltar, não tem interesse de voltar, mas se tivesse de voltar, se tivesse que fazer o mesmo, protegendo o servidor, fazendo obra para a educação, que a educação, gente, ela não tem efeito no momento, ela tem efeito depois de muitos anos. E só a educação transforma. Um forte abraço no coração de todos. E que Deus abençoe, que o voto seja soberano e de coração. Muito obrigado. A palavra, vereador. Para o tempo. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Você está solicitando agora para a defesa do senhor vereador, prefeito Alfredão, discorrer. É possível, antes ou depois da defesa, ser lido também, se não todo na íntegra, mas um pedaço, se possível, do relatório da comissão? É possível? Uhum. O senhor pode solicitar para depois perceber? da palavra dele, a gente põe para dentro. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores membros da mesa, excelentíssimos vereadores, autoridades, população aqui presente, servidores da Câmara. Este é um julgamento que se diz julgamento político. Então, nós temos que apresentar questões técnicas, e, obviamente, não com profundo manifestação jurídica, com palavras, com expressões que sejam forenses. Então, a gente vai procurar fazer aqui um resumo, bem na linha do que já foi dito, os outros oradores, os vereadores aqui já se manifestaram, e, inclusive, apontando os aspectos técnicos da prestação de contas. Quando o vereador diz que não entende por que uma conta que teve parecer prévio contrário por ter deixado 14 milhões do saldo da dívida pega, ou seja, a dívida que inicialmente era de quase 20 milhões, no final da gestão é 14 milhões, não dá para entender por que o Tribunal de Contas manifestou contrariamente. Então, é um julgamento político, mas não político partidário, é político porque os senhores, a Câmara Municipal, que tem a competência constitucional, prevista lá no artigo 31 da Constituição Federal, para julgar as contas, e, sabiamente, é mesmo a Câmara Legislativa que tem que julgar, porque esse julgamento político leva em conta não apenas os números, mas leva em conta todos os fatos. Os senhores viveram, os senhores viram, os senhores sabem exatamente tudo o que aconteceu nessa gestão, sobretudo no ano de 2016. Eu estou vendo aqui a presença de 2 prefeitos, eu tenho certeza que estão representando os 15 prefeitos da região. Muitos não puderam, talvez, estar aqui para testemunhar, para vir aqui dar prova do que foi o ano de 2016. O ano de 2016 foi, talvez, o ano mais agudo da crise econômica. E aí vai me perguntar, por que, então, o que tem a ver a crise econômica com contas? Tudo, tudo. Sobretudo no estado do Rio de Janeiro. O gestor teve que optar por pagar a dívida, no caso do Alfredão, vai pagar a dívida e deixar o povo sem atendimento? Vai pagar a dívida passada, não é a dívida que ele fez, toda a dívida, pagou parte, e deixar os postos de saúde sem remédio, as escolas, a merenda escolar de má qualidade. Então, é por isso que o vereador mesmo que tem que julgar as contas. É porque os senhores sabem, a opção feita pelo Executivo é a opção feita pela Câmara, porque esta Câmara já aprovou os 3 primeiros anos dele. As contas dos 3 primeiros anos já foram, os senhores já acompanharam, os senhores sabiam o que estava sendo feito, os senhores tinham a plena noção de que a gestão do Alfredão
era responsável, tanto é que nos primeiros anos essa dívida chegou a ser reduzida muito mais, mas com a crise de 2016, infelizmente não foi possível manter o serviço e quitar plenamente a dívida herdada. A incoerência do Tribunal de Contas é absurda. Aliás, essa metodologia usada e que levou a quase 70% das contas do ano de 2016 com parecer contrário é abominável. E é simples de entender. O primeiro ponto é exatamente esse. Quem em sã consciência assumiria um município endividado, sabendo que no final, que é impossível, dependendo do tamanho do rombo que se herda, é impossível chegar ao final e ter quitado tudo. Mas esta é exatamente a ideia passada nesse parecer. Se os senhores olharem o parecer do Tribunal de Contas, ele traz também comunicações e recomendações. E lá, relativo a essas contas de 2016, o Tribunal de Contas já recomendou ao prefeito que sucedeu, que foi notificado de que o Alfredão deixou 14 milhões de déficit e que ele teria que quitar isso até o último ano, sob pena de ter o parecer contrário também. Ou seja, ou se sacrifica as ações, ou se sacrifica o povo, porque não tem como quitar as dívidas e manter o serviço, você tem que fazer uma opção, né? Tem que fazer uma opção, ou se sacrifica, ou tem as suas contas rejeitadas. A opção do Alfredão foi, é claro que foi acertada. Entregou o município em condições muito melhores. E a verdade é que este é o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a base que o Tribunal de Contas utilizou para opinar, e o Tribunal de Contas não julga essas contas, ele dá apenas um parecer, quem julga são os senhores. A base utilizada é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige responsabilidade na gestão, exige que o gestor não seja um pródigo, que quebre o município como um maluco, como um louco. Exige que ele tenha responsabilidade, que não traga um endividamento que vai inviabilizar o governo. Mas esse equilíbrio financeiro tem que ser um equilíbrio responsável também do ponto de vista da finalidade maior da administração pública, que é prestar serviço. Então, imagine se a opção do gestor fosse: eu peguei uma dívida, se eu não quitar imediatamente, eu vou acabar sendo punido. E aí, para que isso ocorra, eu não vou aplicar na saúde, na educação, no transporte, na manutenção de estrada, na assistência social. E voltando, com relação a 2016, foi o ano mais cruel para os municípios. E eu disse que, em particular, no estado do Rio de Janeiro, a crise econômica agravou a situação dos municípios, de todos os municípios. Por quê? Porque, por exemplo, na saúde, muitos usuários de plano de saúde, com a crise econômica, acabaram migrando para o serviço público. Isso custa mais, para o poder público, custa mais. Na educação, houve o caminho inverso, ou seja, quem tem condição prefere o ensino privado. Com a crise econômica, muitos acorreram ao ensino público. E aqui em Itaperuna, né, os números indicam que foi, assim, é um ensino público de excelente qualidade, pelo menos prestado na gestão do Alfredão. E no estado do Rio de Janeiro, como eu disse, a situação era muito mais grave. O Estado autoproclamou a falência. O governo do Rio de Janeiro baixou um decreto de calamidade pública financeira. Todos sabem disso, a Assembleia Legislativa referendou. Ou seja, o Estado disse que não tinha mais condição e abandonou as responsabilidades dele. Muitas responsabilidades. Quem atua na área de assistência social sabe muito bem que o Estado passou mais de 2 anos sem repasse nenhum para assistência social para os municípios. O Estado abandonou
a sua responsabilidade na área de saúde, e aqui em Itaperuna era sensível isso. A UPA mantida em parceria, ou seja, havia um convênio de coparticipação para manter a UPA. O Estado tinha que chegar junto, ele assinou, para abrir a UPA, ele assinou a responsabilidade de manter parte dos recursos necessários, e simplesmente não repassou. No final de 2016, eram quase 5 milhões de reais que o município estava tendo que assumir para não fechar a UPA, para não fechar, e agravar mais a situação do povo. Então, a escolha foi errada, a escolha está refletida nos números, porque apesar de toda a dificuldade, apesar da crise, apesar de ter que admitir, e aqui não vai nenhuma reclamação, admitir servidores concursados, era de lei, deveria e cumpriu a lei, o Alfredão não foi irresponsável ao ponto de comprometer as futuras gestões. Veja que ele encerrou 2016 com menos de 37% de gasto com pessoal, o limite é 54%. O limite é 54%, e admitiu os servidores concursados. Ou seja, ele não inchou a administração pública, não inviabilizou o futuro, e, ao contrário, os sinais são claros de que pensou mesmo no futuro, porque nós estamos falando aqui de um ano difícil, mas que ele aplicou na educação, que deveria ter aplicado no mínimo 25%, são dados da prestação de contas, hein? Aplicou 30,61% da receita corrente líquida. Em tempo de crise, gente, em tempo de dificuldade. Na saúde, que deveria ter aplicado 15%, aplicou 24,7%. Ou seja, a opção foi a mais acertada. A opção foi a mais acertada. Tecnicamente, o tribunal se equivoca. O tribunal, para aprovação, para julgamento das contas de término de gestão, que é o caso, 2016, editou a deliberação 248. Se os senhores lerem o parecer do tribunal, vão observar que o tribunal encontrou assim, divergências milionárias entre os balanços que foram enviados por quem tinha a responsabilidade de prestar as contas, né, porque não foi ele quem presta a conta, é o sucessor, porque foi o último ano de governo, e os dados da deliberação 248. É um módulo para que haja essa verificação do cumprimento do artigo 42, do superávit ou déficit financeiro do último ano, é o módulo que se utiliza, da 248. E o tribunal vem dizendo o seguinte, em determinados pontos, eu distribuo o memorial para os senhores, em determinados pontos ele diz, olha, há uma diferença na avaliação se há superávit ou déficit de 20 milhões de reais entre o que está no balanço e o que está na deliberação 248. Nós optamos pelo que está no balanço, ou seja, a divergência maior. Só isso aí já inverte totalmente a conta. Ou se utiliza o mecanismo por inteiro, que é a deliberação 248, ou não se utiliza. Não precisa dela, então. Agora, escolher entre um pedaço aqui e um pedaço ali, aí é mais difícil ainda, sobretudo quem está fora do poder, que é o caso. Quem está fora do poder. Então, essa avaliação do Tribunal de Contas é mesmo questionável. É mesmo questionável, o senhor tem toda a razão. E não se concebe que no ano seguinte, o endividamento que era de 14 milhões já pule para mais de quase 50 milhões e o tribunal vem dizer, não, eu aprovo as suas contas. É incoerência. É incoerência. E aí a justiça está para ser feita exatamente nesta Câmara. É aqui que vai ser feita. São 5 imputações feitas. A primeira delas influencia em quase todas as demais. Esse déficit financeiro, na verdade, ele não ocorre. Se os senhores, é literal. A irregularidade 1 diz o seguinte, déficit financeiro ao longo da gestão, que em 2016, término do mandato, é a imputação feita pelo tribunal. Em 2016, término do mandato, culminaram com um montante de 14 milhões 300. Ora, ele avaliou aqui o mandato todo. Então, como avaliar o mandato todo sem
sem ter que colocar nessa conta aqui a dívida. Ele pegou um déficit de quase 20 milhões e entregou suas contas, a gestão dele, com 14. Não está representado aqui, não está demonstrado o esforço financeiro que a lei exige do gestor? Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal que é o seguinte: o Alfredão foi eleito em 2012 e essa Câmara deu posse a ele entregando aqui a chave da cidade. Toma, você vai ser o gestor desse município por 4 anos. Eu estou te entregando um município com 19, quase 20 milhões de dívida. Você vai ter que manter o serviço, vai ter que prestar o serviço, vai ter que atender o povo, vai ter que prestar assistência social, cuidar da saúde, cuidar da educação e não endividar o município mais do que já está. É simples, é isso, o espírito da lei é esse. Então, não está atendido? Pegou com quase 20, manteve, e eu não tenho aqui os dados das outras 3 contas, mas os senhores já aprovaram esse sinal, então, que ele também cumpriu os limites com educação, com saúde, com o limite de gasto com pessoal, todos os indicadores que são exigidos pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E vem no último ano de mandato e demonstra a aplicação absurda na área de educação e de saúde, e ainda entrega, devolveu para os senhores, o município: olha, eu estou prestando conta aos senhores, eu cumpri minha tarefa e ainda não só não endividei o município, mas eu diminuí a dívida. É isso que está sendo julgado hoje. É exatamente isso. Você entendeu? Então, a segunda irregularidade vem imputar um cancelamento de restos a pagar de R$ 1.442.000. Esse cancelamento de restos a pagar são penduricalhos que foram ficando ao longo de 10 anos, que ninguém teve coragem de anular. São valores, empenhos por estimativa, que foram pagos e ficou aquele saldo. Dívidas já prescritas, que isso não deve ficar na contabilidade. Quem atua na área de contabilidade sabe muito bem que isso é perfeitamente normal, isso é uma operação normal. O próprio Tribunal de Contas não cansa de até recomendar que se faça isso. É exatamente o que foi feito. Foi apresentado o relatório e o Tribunal de Contas só não afastou porque queria que o Alfredão levasse todos os processos de 200 valores desses, que são valores pequenos, mas que vai somando, são muitos, que datam de mais de 5 anos, de quase 10 anos. Isso está demonstrado. E não era, obviamente, no máximo seria aqui uma impropriedade, uma irregularidade. É uma decisão severa, desproporcional, que não se vê em nenhuma conta. Essa que é a verdade. A terceira, o descumprimento do artigo 42, que não ocorreu. Basta verificar a primeira, ou seja, ao invés de um déficit, nós teríamos, se levar em conta a avaliação feita no balanço e não na deliberação 248, você inverte a conta, não há déficit. E outra coisa, o tribunal não manteve uma paridade no julgamento das contas com relação a esse item. Eu trouxe nos memoriais, na defesa escrita, precedentes do tribunal de 2016, em que ele exclui da conta os restos a pagar não processados. É aquele empenho feito que não teve liquidação. Ou seja, não houve o compromisso ainda firmado. Então, o resto a pagar não processado, e muito desse resto a pagar não processado é herança que ainda está do passado. Entendeu? O Tribunal de Contas mudou, porque antes o Tribunal de Contas também excluía o resto a pagar não processado, passou a considerá-lo, mas não considerou para todos. Eu trouxe precedente em que o próprio tribunal afastou, e deveria mesmo afastar os restos a pagar não processados. Também não deve prevalecer essa irregularidade. Com relação à quarta irregularidade, suposta irregularidade, diz respeito, o tribunal aqui foi genérico. Olha, aliás, o corpo instrutivo havia apontado inicialmente que isso não seria irregularidade. Deveria ser uma recomendação para que fizesse uma reavaliação do fundo de previdência aqui do município de Itaperuna, que não foi criado pelo Alfredão,
não foi criado pelo Alfredão, e o Tribunal de Contas vem e diz o seguinte: olha, aqui há uma irregularidade porque o município não obteve o certificado de regularidade previdenciária, CRP. E aí, deve ser então. Mas ele não diz por quê. Por que causa não teve a emissão do certificado de regularidade previdenciária? Pode ser, e a gente não sabe, porque também o tribunal não diz por quê. Ele só diz que eu verifiquei que não há o certificado. Pode ser um desalinho atuarial, que não é nem responsabilidade nem do Alfredão, nem do atual gestor. Isso é matemático apenas, né? É o equilíbrio atuarial. Ou a não remessa de um relatório, isso tudo é causa de não emissão do certificado de regularidade previdenciária. Mas a própria conta, as próprias conclusões do tribunal indicam que no período do Alfredão não teve irregularidade no Fundo de Previdência, porque eles evidenciaram, no ano de 2016, no Fundo de Previdência, está escrito, um superávit no Fundo de Previdência de 13.276. Ué, que desequilíbrio foi causado? E, por fim, também imputam irregularidade por ter repassado um valor maior para esta Câmara. O Alfredão sempre se portou com todo respeito ao Legislativo. O repasse do 10º da Câmara, todos sabem, ele segue mais de um parâmetro, mais de um limite. O primeiro limite é o orçamentário. Os senhores aprovam o orçamento e ali está definido um valor do 10, o valor do orçamento que deve ser dividido por 12 e repassado para a Câmara. Mas se por acaso esse valor for, ao fim, maior do que o limite previsto lá no artigo 29 da Constituição Federal, isso tem que ter um ajuste para que a Câmara não receba mais do que o limite fixado na Constituição Federal. Essa conta é feita pelos dois poderes, não é só o prefeito. Essa conta tem que haver um entendimento do setor de finanças da prefeitura com o financeiro da Câmara. Não basta só o orçamento. Tanto é que a Câmara, no final do exercício, devolveu mais de 2 milhões de reais, justamente para fazer esse encontro de contas. Houve um erro matemático, e um erro que o próprio tribunal também cometeu no início. Se os senhores olharem, o tribunal analisou essas contas 3 vezes. Na primeira vez que analisou, ele disse: olha, o repasse foi correto. Está lá. Então, por um erro matemático cometido, com todo respeito, aqui não vai nenhuma crítica à Câmara, é claro, nós estamos falando aqui de erro matemático, não de irregularidade, de gravidade, nada. Mas, por esse simples erro matemático, com toda a vênia, isso não pode levar à mácula de todas as contas, de toda a conta do ano de 2016. Né? Essa Câmara bem sabe, e com certeza o recurso foi muito bem empregado pelo Legislativo, recurso necessário a manter essa casa, necessário a manter o poder, um dos poderes do município. Então, senhores, já estou encerrando, senhor presidente, não quero me alongar. Esse poder que vocês têm de julgar essas contas é um poder deferido pela Constituição Federal e deve ser exercido exatamente como os senhores têm consciência, exercido à luz do que de fato ocorreu, do que de fato se deu e de tudo que os senhores já têm plena consciência e acompanharam durante a gestão. Muito obrigado. Peço que seja, então, rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas com a aprovação das contas de 2016. Muito obrigado. Eu quero registrar a presença do presidente do Produtores Rurais do Valão, Jorge Pires, registrar a presença do vereador de Bom Jesus, vereador Ralph, também o presidente da Associação de Moradores de Aré, o amigo Josué, e o Marcão do Hotel Star. Como o vereador Glauco pediu, a gente vai estar lendo o relatório, tá, vereador? Então, é isso mesmo.
Relatório. Verifica o parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com determinações e recomendações às contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, o senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, referente ao exercício 2016. Esta comissão apresenta, em conformidade com a legislação vigente, o decreto legislativo, mantendo em todos os seus aspectos o parecer prévio contrário do Tribunal de Contas. Após o processo conforme segue. Relator Pedro Fernandes Fraga Freitas. Pelas conclusões, Carlos Alido Urbano de Boixá, um voto vencido, e Jaime Ferreira Figueiredo, que aqui não está com o voto vencido, mas já falou que foi um erro, que o voto dele também é contrário. Então, presidente, está o que consta no relatório que o voto é vencido do senhor Casalito e do Jaime, que ele se manifestou. Então, o vereador Nandi, ele está a favor do parecer do Tribunal de Contas, é isso? Isso. Ah, tá ok. Só para esclarecer, obrigado. Solicita a secretária que distribui a cédula para fazer um favor. O voto vencido é do Casalito. Contra o Tribunal de Contas. O primeiro voto aí é aceitar o parecer do tribunal, conforme o voto do relator. É para quem que o primeiro voto aí é para quem quer aceitar o parecer do relatório contra o Alfredo. O segundo é rejeitar o parecer do tribunal a favor do Alfredo. Aí, não. Peço o primeiro secretário que faça chamado nominal. Vereadora Amanda. Vereador Casalito. Você já falou, não? Já falou. Já falou, vereador, justificativa. O senhor já falou sua justificativa. Vereador Wellington. Aí no meu lado. Vereador Marquinho. Vereador Glauber. Vereador Felipe. Vereador Paulo César. Vereador Nandi. Vereador Jaime. Vereador Moreira.
Presidente dessa casa, Sinei. Vereador Nel. Quero convidar o vereador Casalito e o vereador Marquinhos para ser os continuadores. Mostra a casa aberta para lá. Não sabe? Não, tá quando ainda logo com ele. Tiveram nessa casa 12 vereadores votando, 9 votos contra o Tribunal de Contas e aprovando as contas do prefeito Alfredão. E 3 votos a favor do tribunal e rejeitando as contas do Alfredo. Então, a conta do exercício 2016 do prefeito Alfredão foi aprovada pelo Poder Legislativo de Itaperuna. O trabalho ainda está continuando. Vamos passar o trabalho para as explicações pessoais. Trabalho para explicação pessoais. A palavra, vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, eu quero, doutor Silvestre, me dirigir até o senhor. Foi um prazer muito grande te conhecer hoje pessoalmente. Gostei das suas palavras, mostrou que é uma pessoa sábia. E o senhor disse de uma dívida herdada pelo Alfredão de 20 milhões. O Alfredão conseguiu pagar 6, então ele regrediu e tentou pagar a dívida.
ele fez o sacrifício, né, Alfredão? Você fez o sacrifício. Aí eu fico pensando, Silvestre, da bomba e da dinamite que caiu em cima do atual governo. O Alfredão pegou uma dívida de 20 bilhões, conseguiu pagar 6 com toda a dificuldade do mundo. Alfredão, o atual prefeito que está em exercício pegou uma dívida de quase 100 milhões de reais. E o senhor disse, doutor Silvestre, que requer sacrifício. Por que requer sacrifício? Porque nós tínhamos, Alfredão, senhores vereadores, povo aqui presente, um governo anterior irresponsável. Um governo anterior que superfaturava kit escolar, que superfaturava merenda, com OS de quase 4 milhões no ano, sem necessidade, e que o Tribunal de Contas fez o trabalho dele, o parecer dele, está comprovado que tudo isso foi feito. E as coisas vão aparecendo, doutor Silvestre. O prefeito atual entrou na administração onde o funcionário público era jogado para escanteio, aonde ele dava mais valor às empresas do que o próprio funcionário público. O Alfredão pagava os funcionários no dia 25, durante todo o mandato. Esse governo atual, ele pagava primeiro as empresas e deixava os funcionários para depois, dia 8, dia 10. Por que isso? Essa é a pergunta que eu faço. Se os funcionários são aqueles homens braçais, eu estou vendo aqui que trabalha na enxedeira, os homens que sacrificam para limpar a cidade, para tapar buraco, eles eram jogados para escanteio. Aluguéis, doutor Silvestre, de 10 mil reais por mês, sendo pago com portas fechadas. 10 mil por mês. E eles ali ganham um salário lá embaixo. E isso, doutor Silvestre, essas questões de merenda, essa irresponsabilidade do governo anterior, ele é um irresponsável. Ele é um irresponsável. Aí, como o senhor disse, tem que fazer sacrifícios. O que o atual prefeito tem que fazer? Não faz por gosto, mas tem que fazer sacrifício. Ninguém quer mandar trabalhador embora, de família embora, não. Mas se você tem um salário de 8, de 10, de 14 mil reais, o que o prefeito tem que fazer? Qualquer prefeito responsável? Exonerar. Aí, vem esse prefeito, ou presidente, mais irresponsável ainda que ele é, e ele agora está reunindo com aqueles que foram exonerados de cargos altos, para mandar para ir para a rede social, detonar o prefeito atualmente que está fazendo o trabalho dele. Ele está fazendo isso. Ele passa mensagem para o secretário, dizendo, sai desse governo, forçando alguns secretários que tinha poucos no governo, poucos, porque já exonerou todo mundo, já exonerou a esposa dele, já exonerou todo mundo. Todo mundo. Aí ficou uns 3 ou 4, que o Rogerinho está estudando o que vai fazer. Ele pega, liga, manda pelo, não sei, da rede social, fala, ó, sai que eu quero que você saia. Ele acha que ele manda em alguma coisa. Ele quer atrapalhar o governo. Ele mandou, ele exonerou um cargo de confiança de um subposto hoje, ontem. Você sabe o que eles fizeram? Foram lá e não abriram o posto de saúde, o postinho, lá na SEAB, no São Manuel. Não abriu o posto, sabe para quê? O Rogerinho, está com 5 meses de energia que não paga, está com os aluguéis atrasados, mas o aluguel, a energia que está lá é dele. Aí, porque exonerou um cargo de confiança que é do prefeito anterior, eles vão lá e quer bagunçar.
já tem em torno de mais de R$1 milhão de economia de cargo de confiança. O Alfredão disse que no governo dele os cargos de confiança eram a faixa de 600 e pouco mil, 700. É isso mesmo que você falou? Estava em R$1.900.000. Olha o tamanho da irresponsabilidade desse prefeito que passou aí. Hoje, o prefeito atual, em exercício, Rogerinho, já está na casa de diminuir de R$1 milhão e vai fazer todo o esforço para chegar nos 600, 700 mil reais, para adequar, não essa reforma que está aí, mas a reforma antiga, os cargos antigos que tinha no governo anterior, com valores menores. Então, é muito triste tudo isso. Hoje, são o quê? Dia 27 hoje? 29. Você sabe que dia que saiu o pagamento dos funcionários da prefeitura? Dia 26. Dia 26, ô Denilton. Por que pagava dia 8, dia 10? Saiu dia 26. É o sacrifício que o senhor diz das exonerações, porque tem que diminuir a folha. Se o Alfredão lutou com 20 milhões, chegou a 14, o Rogerinho tem que tomar medidas drásticas, porque tem quase 100 milhões de reais. 100 milhões. Esse irresponsável que está aí, mandando cargo exonerado, bagunçar o município, ir para as redes sociais e tentando atrapalhar um governo que quer fazer a coisa direita. Pode errar, Silvestre? Pode. Em datas, em palavras, alguma coisa no processo, mas nunca dando erário como a merenda de 11 milhões, como um kit escolar de 2 milhões e 400. Essa vergonha que está aí. Nós sabemos que o atual prefeito vai sofrer muito, porque como que vai tirar 100 milhões em um ano e 4 meses? Mas aconteceu, e ele, doutor Silvestre, ele está fazendo de tudo para diminuir esse valor. Está fazendo de tudo. Dá mais dignidade nessa cidade a esse povo sofrido de Itapiruna. Conclua, é buraco, vereador. Sim, vereador, vou concluir. É buraco para todo lado, é iluminação, é um sofrimento. A gente fica triste quando está fazendo um valão da SEAB, limpando o valão da SEAB, que acaba de limpar. Está faltando o valão da Boa Fortuna, está faltando o valão do Surubi, é valão para todo lado. E ele não fez, ele deixou a bomba em cima. Mas está sendo feito. Uma coisa vocês podem ter certeza. Ele vai fazer de tudo para dar dignidade a esse povo de Itapiruna, porque ele ama Itapiruna. Rogerinho ama Itapiruna. E os funcionários da prefeitura, os funcionários da Secretaria de Obra, todos os funcionários, eu tenho certeza, cortaram o almoço de vocês, não foi, meu irmão? Cortaram o almoço deles. Sabe por quê? Porque dava o dinheiro que era para comprar o almoço deles, dava para cargo de confiança de alto salário. Agora ele disse que vai voltar ao almoço de vocês, dar dignidade de vocês, o café com pão, com manteiga que você merece, porque vocês são trabalhadores, tem que ter respeito com o funcionário. E o primeiro respeito que ele está tendo com vocês é pagar vocês em dia. E me parece que o 13º entrou hoje. Já entrou? Parabéns para vocês. Então está aí o salário pago e o 13º pago. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vou mandar um forte abraço para o meu amigo Bolivar, que está aqui também. Com a palavra, vereador Glauber Bastos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, queridos colegas vereadores Bolivar, doutor Denilton, advogado doutor Edu, nosso ilustríssimo senhor prefeito de São José de Ubá, Jean. Ubá vai ter novo tempo, Jean. Espero um dia te ver novamente como prefeito de São José de Ubá. Assim como quero ver também a Miriam, nossa grande prefeita de Pociúncula, uma pessoa muito querida, muito amada por todos aqui em Itapiruna também. E eu não poderia deixar de falar desse guerreiro, que é esse grande amigo,
Alfredão, que saiu vitorioso desta casa aqui hoje, com merecida honra e glória, porque ele procurou vereador por vereador, mostrou a situação, disse com muita humildade. Cheguei na casa do Alfredão, tá lá com o pé todo inchado de chikungunya, e falou assim: Glauco, preciso de você. Com a humildade toda que ele tem, pessoa honrada, querida, como o Alfredão, e eu não temo, votou contra o tribunal, até porque, Alfredão, eu fui o primeiro suplente de vereador, assim como a vereadora Amanda, do governo do Alfredão. Eu queria muito trabalhar, eu era um jovem aguerrido, com disposição para trabalhar. Falei: Alfredão, vamos montar o departamento da juventude, vamos fazer alguma coisa. Não deixaram, não me deram espaço para trabalhar no governo do Alfredão. Outro dia eu falei, conversando com o Alfredão me disse: Glauco, isso foi bom para você, porque você, como ficou de fora, você continuou trabalhando firme, e está aí, você hoje é um vereador. E eu preciso de você para você me ajudar. E é interessante isso. Não tive espaço no governo do Alfredão, e teve gente que teve espaço no governo do Alfredão, e chega aqui e vota contra o Alfredão. Então, isso que a gente tem que olhar, isso que a gente tem que analisar. Porque eu não tive espaço nenhum do governo do Alfredão, mas ele é uma pessoa humilde, honrada, que merece o meu carinho, merece a minha atenção, merece o meu prestígio. Não precisei de espaço no seu governo, Alfredão, mas você tem aqui um companheiro, um amigo chamado Glauco, que está aqui, porque você é uma pessoa humilde e honesta, e nós sabemos disso. E não sou traidor, e eu não sou traidor, venho aqui para falar a verdade. Assim como me espanta muito, como eu tenho aqui muitas provas, muitos documentos, eu venho investigando muito esse governo atual, governo em exercício. Eu anunciei aqui que teríamos um caos na coleta de lixo 10 dias antes. 10 dias depois que aconteceu, o lixo se espalhou pela cidade. E eu tinha avisado aqui, eu avisei aqui também 10 dias antes que teríamos um caos na merenda em Itaperuna nesse governo em exercício. E estamos tendo um caos. Nós não temos condição de alimentação nas creches, não tem alimentação nos colégios. Eu fui no colégio Nossa Senhora das Graças outro dia, faltou gás. Então essa casa aqui, como foi dito outro dia pelo presidente que ela tinha sido omissa, eu espero que essa casa não seja omissa com esse governo em exercício. Porque nós, vereadores, se não fiscalizarmos, a cidade pode voltar a ficar um caos. Ter um caos na alimentação dos colégios, ter um caos na coleta de lixo. Eu vi até uma leitora reclamando que na rua do vereador Anel não passou o lixo por 6 dias. Pode isso? Não pode isso. Tem que respeitar pelo menos a rua do vereador. Eu acho que Itaperuna tem tudo para crescer, tem tudo para evoluir. Eu torço para o atual prefeito, mas o atual prefeito tem certeza e pode saber que nós vamos estar aqui fiscalizando. Se for para abrir CPI do lixo, a gente abre. Se for para abrir CPI da merenda, porque está faltando merenda, a gente abre, certo? E nós vamos trabalhar em cima. Porque se deixar para depois vão dizer assim: pô, bem como o Galbo avisou, assim como avisei da coleta de lixo e assim como avisei na merenda. Senhor presidente, é só isso. Eu não poderia deixar meus destaques essa noite. E mais uma vez, parabenizar essa casa que fez justiça com o homem honesto, que é o Alfredão e doutor Denildo. Um grande abraço a todos. Com a palavra o vereador Hélio do Frango. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu quero parabenizar aqui nessa noite o doutor Silvestre, que mostrou a todos aqui, com documentos, provas e tudo. Quero parabenizar o Alfredão, juntamente com o doutor Denildo, que essa casa fez o trabalho dela. Essa casa foi provado a todos que na gestão do governo do Alfredão, doutor Denildo, ninguém se ouviu falar de falta de merenda em escola alguma. Ninguém viu falar
de salários atrasados, salários em dia. Fez várias obras em Itaperuna, trabalhou com determinação, um homem íntegro, uma pessoa humilde, um coração enorme, uma pessoa que de maneira nenhuma poderia sair dessa casa hoje derrotado. E eu só tenho que agradecer a Deus e a todos os vereadores pelo trabalho hoje aqui nessa noite. Votaram certo, fizeram justiça. E eu estou muito feliz porque eu vi de perto, eu acompanhei de perto o sofrimento do Alfredo na hora da sua depressão, que não foi fácil, os 2 primeiros anos de mandato, o sofrimento junto com a sua esposa, acompanhando de perto, junto com ela, nunca abandonou ela, foi até o final da sua vida. E se o Alfredo sai daqui hoje derrotado, seria uma injustiça, não só com o Alfredo, seria uma injustiça de todo o povo itaperunense, pelos benefícios, por tudo que ele fez para o Itaperuna. Desde já, gente, mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite mais uma vez. Eu quero também deixar claro à população e os servidores de Itaperuna, da Prefeitura de Itaperuna, a Thalys sabe disso, que estão nos cobrando reajuste salarial. Então, como presidente dessa casa, quero deixar bem claro, ainda não veio para essa casa o reajuste salarial do servidor para a gente estar votando. Então, na hora que vier, a gente vai colocar nas comissões, vão votar, porque a prioridade dessa casa sempre foi amparar e proteger o servidor público. Quero falar um pouco também do que aconteceu aqui hoje, fico muito feliz, fico muito honrado de, nessa noite, a gente estar presidindo uma sessão tão importante quanto essa, onde Itaperuna, os vereadores tiveram a oportunidade de fazer justiça, e nós fizemos justiça. Parabéns aos novos vereadores que entenderam o recado, que fez por onde, veio aqui hoje e deu o voto, justificando por que nós estamos aqui. Parabéns, Alfredo, você hoje está limpo, a Câmara de Vereadores de Itaperuna, o Poder Legislativo, te limpou de acusações do Tribunal de Contas. E eu tenho orgulho de estar presidindo essa sessão hoje e tenho orgulho de ter votado a favor do prefeito, o ex-prefeito Alfredão. Trabalhei com ele, sei da integridade dele, sei da competência, sei da humildade, e é um homem, como a gente sabe, um homem de coração puro. O Alfredo terá 1 minuto para poder agradecer a todos. E a palavra está com o Alfredo. Agora o coração realmente está feliz, né? Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a essa Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, de coração. Agradecer esse povo maravilhoso que veio aqui junto comigo, e outros também que não estão aqui, que estão torcendo por essa vitória. A vitória não é uma vitória do Alfredão, é uma vitória do povo de Itaperuna, uma vitória que a gente leva no coração, dignidade, respeito ao longo dessa caminhada. E agradecer também a Deus, porque sem eles nós não somos nada. O meu muito obrigado a todos, um forte abraço no coração de todos. Eu quero, quando acabar aqui, Alfredão, tirar um retrato, eu e o senhor, hein? Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, dando por finalizado o trabalho e marcando a nova reunião para o dia 6 de maio de 2019, no horário regimental.